Como é que você tá? Tô bem, e você? Tô bem também. E esse povo Ah, todo. pois é, né? Como é que faz essa quarentena? Só dá vontade de comer, não é isso? Então, não, é porque a ansiedade, né? Quem é ansioso aflora, né? Então, desconta tudo na comida. Até eu que sou controlada, de vez em quando eu me pego com vontade de comer alguma coisa, porque você fica angustiado, né? E você tá em casa, mesmo a gente estando fazendo um monte de coisa, tem hora que você fala, "Pô, você tá em casa assim, ai, eu quero comer." Você abre a geladeira, então, eu tô abrindo um monte de vezes. Eu abro, olho, saio, eu abro, olho, saio. Mas Mas essa, tem que controlar. mas essa quarentena tá ensinando muita coisa pra gente. Tá mostrando o quanto é especial a gente ficar com a nossa família. Esse tempo, né, que a gente só vive viajando, desencontrando as pessoas. E Deus está mostrando tanta coisa, o carinho que as pessoas têm pelos outros, esse amor que às vezes até a chama reacende, né, com a família. Pois é. O papo, né? A gente tá aqui conversando, a gente senta para conversar. Aqui eu falo, né? A gente não para em casa, né? A gente vive viajando e quando tá em casa, ou é uma reunião aqui, ou vai para lá, vai para cá. A vida mesmo é corrida. Tanto que a gente não curte nem a nossa casa. Eu falo que tem cômodos aqui que eu nem fui, nem sentei e curti. E aqui a gente está sentando, conversando, falando, claro, de tudo que está acontecendo, mas dialogando, né? Que é a coisa mais difícil hoje em dia, né? E vendo filme. Nunca vi tanto filme na minha vida. Já resetou o Netflix, né? Já zerou, não tem Então, mais filme. imagina, eu e o Zezé deitar e parar para sentar para assistir um filme é raro. Agora a gente está curtindo, a gente vai descobrindo um monte de coisa, né? E eu acredito muito nisso que você falou também. Eu acho que tudo tem um porquê. Eu acho que nada acontece por acaso e eu acho que tudo tem dedinho de Deus, sabe? Alguma coisa, alguma lição a gente vai tirar diante disso tudo. Eu sei Você, que tem algumas, sei que tem algumas pessoas que meio difícil, né? Mas eu acho que até para essas pessoas uma hora vai bater um choque. olha, o que acontece que foi uma coisa que se espalhou, além do vírus, foi o medo nas pessoas. O medo e a ansiedade. A palavra de Deus nos mostra que quando os discípulos estavam no barco e Jesus começa a aparecer andando sobre a água no meio da tempestade, os discípulos olham assim e falam assim, é um fantasma. E eles com medo. E eles veem Jesus Cristo e Jesus Cristo chama Pedro. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. E a partir do momento que Pedro começa a caminhar sobre as águas, que ele começa a olhar para a tempestade, ele começa a afundar. Isso nos mostra que se a gente colocar o nosso olho em Jesus Cristo, quando o nosso alvo for Deus, quando o nosso alvo for curar a vida de pessoas, ajudar pessoas, a gente sempre vai estar andando sobre as águas. Mas a partir do momento que o medo tomar conta da nossa vida, a ansiedade tomar conta da nossa vida, a gente começa a afundar sem perceber. E eu sinto isso, que as pessoas estão sentindo isso. Às vezes não é o problema, é o medo que tomou conta. Pessoas vivendo o tempo todo um futuro que não existe e lembrando de momentos, muitos traumas do passado que está carregando hoje. É Que ainda verdade. carregam até hoje. É verdade. Ó, estão pedindo oração aqui depois. Já estão pedindo? Estão pedindo oração. Mas olha, eu sei que você é uma pessoa muito boa, eu sei que Deus tem a marca da promessa na sua vida, na vida de Zezé, na vida de toda a sua Amém. família. E você não veio à toa, veio porque tem uma missão. Muito antes do ventre da sua mãe, eu Amém. já havia falado isso para você, porque você tem uma promessa de ser um canal de bênção. E toda pessoa que tem uma promessa, sempre vai acontecer coisas para que essa pessoa desestimule e desista. Só que aqueles que são os escolhidos de Deus, aqueles que Deus coloca o dedo, eles ultrapassam essas barreiras. Aqueles que querem parar, Deus ainda dá mais força e renova tuas energias todos os dias. E isso vale para cada um que está nessa live também. Muitos vão tentar fazer com que você desista. E por muito tempo você vai até pensar em desistir.
E se você desistir, você vai deixar de viver os maiores sonhos da sua vida. Porque os planos de Deus para a nossa vida são planos de prosperidade e não de causar dano. São planos de alegria e não de tristeza. Se nesse exato momento você está vivendo ansioso, está vivendo preocupado, você está vivendo triste, você não está vivendo os sonhos que Deus tem para você. Coloquem na cabeça de vocês, Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas que ele tenha intimidade. Pessoas que acordem e digam, Senhor, eis-me aqui, faz a tua obra em mim, me deixa ser usado. O Senhor está procurando os disponíveis e não os perfeitos. Ai, que lindo! E eu acredito muito nisso, sabia, Francisco? Eu até brinco com o Zezé, eu falo assim, não é possível. Tantas coisas acontecendo, eu falo assim, eu acho que Deus me colocou aonde eu estou, tudo que eu passei por algum motivo. Porque é difícil falar, né? É complicado falar. Mas são situações, não foram situações fáceis, não é nada fácil. A gente vai matando um leão cada dia, e sempre é uma coisa ou outra. Mas, e é o que você falou, a gente pensar em desistir, a gente pensa várias vezes. É tanta coisa acontecendo os pensamentos, eles afloram e você não pode deixar isso acontecer. E eu tenho uma força. Todo mundo que me conhece fala, Grace, caramba, eu não ia suportar nada do que você suporta. Tanta gente querendo te massacrar, falando coisas. E as pessoas que me conhecem falam, poxa, você não é assim. Quem dera se todo mundo pudesse te conhecer. Mas a questão não é essa. A questão é que eu falo assim, eu não vou desistir. Se eu tenho uma missão que eu acredito que eu tenho. E já está executando. Eu tenho essa convicção. Se eu tenho uma missão, eu vou seguir em frente. Momento de fraqueza, tenho. Não vou falar que eu não choro, que eu não tenho meus momentos de chorar, meu momento de angústia, meu momento de falar assim, eu vou sumir. Mas depois eu acho que eu faço a minha oração e peço muito a Deus sabedoria e força. E eu acho que vem, sabe? Aflora. E aí você dorme, no outro dia eu acordo, tipo, não, eu não vou deixar isso acontecer comigo. Eu vou continuar fazendo o que eu vim fazer. E eu acredito muito nisso. E você apareceu também aqui, você apareceu no meu caminho, né? Eu fui vendo coisas suas, também não foi por acaso. Não, mas é porque Deus tem promessas na sua vida e já está acontecendo. Você está sendo canal de bênção na vida das outras pessoas. Todo mundo, se eu fizer uma pergunta aqui, eu acho que 98% das pessoas não sabem qual é o propósito da vida delas. 98% não sabe por que está aqui na Terra. E tudo está relacionado, tudo sobre Deus e ajudar pessoas. Deus, ele não vai escolher a pessoa que você está do lado e nem a profissão que você tem. Mas como é que eu sei que isso é da vontade de Deus? Como eu sei se é um sonho de Deus para minha vida ou é um sonho meu? O sonho de Deus, ele ajuda pessoas. Quando o sonho é só seu, só ajuda você. Então, o seu propósito é aquilo que lhe faz feliz e ajuda outras pessoas. Então, muitas pessoas desistiram da profissão que amavam porque achavam que não era a profissão que Deus queria. Era profissão. Muitos entraram em uma profissão, talvez, uma faculdade, porque os pais queriam aquilo. E acabaram virando pessoas frustradas e descontando em outras pessoas. E Deus, nesse exato momento, ele se levanta para falar para vocês: faça aquilo que você ama. Acorde e olhe para a pessoa que você ama. Tapa o ouvido para o que o mundo diz ao seu redor. Tem horas que a gente não entende, mas o Senhor, ele sempre pede silêncio. E o problema é que a gente quer contar para todo mundo, até para pessoas que querem destruir os nossos sonhos. Então Deus fala hoje, nós devemos agir através do silêncio. Nós não devemos dar satisfação da nossa vida e daquilo que nos faz feliz. Você já imaginou quantos sonhos você perderia, quantas promessas você não iria viver se você tivesse ouvido as pessoas?
Ixi, muito. Você ia estar Muito. arrependido até hoje, não ia não? Já tinha desistido várias coisas. E todas deram certo, porque Deus vem te honrando. É isso que as pessoas precisam colocar no coração delas. Cada uma das pessoas que estão aqui nessa live, elas têm um sonho. Nem todos ainda realizaram o sonho que Deus plantou. E eu já profetizo que Deus vai realizar sim. Porque Amém. aquilo, o seu sonho, passa a ser o sonho de Deus também. Então, tá lá em Hebreus 11, versículo 1, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova que existem coisas que não podemos ver. Através do invisível, a nossa vida age. E as pessoas olham para as outras, olham para você e podem dizer assim, é sorte, não é? Tem toda uma história de sofrimento por trás, mas você só quer olhar para o final. Tem muita gente que sofre muito e a pessoa só vê a pessoa aonde ela gostaria de estar e ela diz assim, foi sorte. Não foi, foi Deus. Foi Deus que te escolheu muito antes do ventre da sua mãe. Foi Ele que colocou todas as promessas, cada dia da sua vida. Cada dia Deus fez uma promessa e está realizando. E muito mais Ele vai fazer. Então as pessoas têm que colocar isso no coração delas, pois existe um Deus vivo. Existe um Deus poderoso que quando você chora, cada lágrima que cai, que quando cai no chão a sua lágrima, quando cai da sua roupa, Deus ouve lá de cima. E nenhuma oração é em vão. Eu digo mais, Deus está realizando a oração sua que você já esqueceu. Porque um pedido seu, ele fica rodando no céu e Deus dá no tempo dele. Eu me arrepio todo. Nossa, é verdade. Ai, eu tô até. Pois é, não é fácil. Não é fácil. E você falando assim de Deus usar a gente para poder ajudar as pessoas, né? E eu acho assim que o que eu faço aqui, eu não precisava fazer, eu disponibilizo um tempo da minha vida, um bom tempo da minha vida para isso, para estar falando, para estar passando coisas boas. Eu tenho um bazar, que o Zezé até fala isso comigo. Eu tenho um bazar beneficente que eu faço todo ano. E nesse bazar, eu fico um mês trabalhando sozinha. Perco noite, fico de madrugada. E aí ele fala assim para mim, ele fica olhando, fazendo. Eu falei assim, você acha que vale a pena isso que você está fazendo? De ficar de madrugada, ficar estressada, de fazer as coisas, ter que embalar, tem que fazer isso. E eu falo assim, vale. Vale porque é um pouquinho que eu faço, que eu depois, quando eu entrego o dinheiro, eu vejo o sorriso, o alívio nas pessoas de que um pouquinho eu consegui ajudar. Então, aquelas noites que eu fiquei sem dormir, aqueles dias que eu fiquei sem fazer, sem treinar, uma coisa que eu gosto, sem fazer uma coisa legal que eu fiquei fazendo para ajudar as pessoas, para mim, naquela hora, naquele momento que eu vejo, que eu entrego, eu vejo realmente assim, que eu tô no caminho certo e é isso que eu quero. Se eu pudesse, eu faria muito mais. Porque é muito complicado a gente fazer esse tipo de coisa. Existe maldade, existe dificuldade que as pessoas às vezes não entendem por trás. Mas eu tento fazer a minha parte. Aqui, com as pessoas que me seguem, que eu falo assim, que eu tento o tempo todo passar a verdade. Acho que por eu ser tão verdadeira, que às vezes eu acabo, né, as pessoas abusando disso. Que é o que o Zé fala, você é muito inocente. Às vezes a gente tem certas coisas que a gente tem que calar. E eu tenho aquela necessidade, às vezes, de passar o que eu sinto, de, tipo, às vezes alertar as pessoas e acabo passando uma verdade, uma coisa que realmente eu vivo que para outras pessoas acaba sendo mal interpretadas. Então, infelizmente, tem esse meu lado que eu sofro até por isso também. Uma coisa que sempre vai acontecer na nossa vida, não importa. Jesus, ele foi julgado, ele foi crucificado. Por mais que Jesus fosse perfeito, Jesus nunca fez nada demais. Mas ele foi crucificado. Porque sempre
que a gente se levantar para fazer o bem, o mal vai querer nos destruir. E a partir do momento que a luz ela se apaga, as trevas elas vão dominar em qualquer lugar. Mas basta uma luz para que um quarto comece a clarear. E o lugar daquelas pessoas que são luz é no teto, iluminando a vida das pessoas. Sabe, tem uma passagem que sempre toca muito o meu coração, que aquela mulher ela ia ser apedrejada e todos olharam para Jesus e disseram: "Ih, Jesus, a gente apedreja ou não apedreja? A lei manda a gente apedrejar." E o Senhor, e Jesus começava a escrever na areia. E ele ficava escrevendo na areia e o povo começava a falar com ele e ele em silêncio, escrevendo na areia. E aí Jesus diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos foram embora. E naquele momento, o que Jesus estava escrevendo naquela areia era o nome daquela mulher. E sabe por que ele escrevia na areia? Porque quando o vento passasse, ia apagar. Jesus nos olha assim como Deus nos vê. Quando Deus olha para você, ele vê a face de Jesus Cristo. Ele te vê como filho. Cada um de vocês, o Senhor, ele vê como filho. Então, muitas pessoas vão olhar com o olhar de Jesus Cristo, vendo o reflexo. Porque a partir do momento que a gente olhar com o olhar do mundo, a gente sempre vai achar um defeito em outra pessoa. Você vai ver um defeito no Francisco, eu vou ver um defeito na Graciele. Qualquer pessoa que eu passar uma semana ou até um dia, eu vou olhar para você e eu vou dizer: se for de acordo com o que a lei diz, com o que a Bíblia diz, isso aqui está errado. Mas eu não sou o acusador. O acusador é o inimigo. Eu não vim aqui para julgar ninguém. Quem veio para te julgar não foi eu. Na hora certa, Jesus vai julgar cada um conforme o seu entendimento. Chegou um momento em que as pessoas devem se levantar apenas para se unir. Apenas para levantar as outras pessoas. Se você não for estender o seu braço para puxar alguém, não faça nada. Não empurre. Não afunde ninguém. Não entre em brigas que não são suas. E uma coisa que eu percebi foi que, por conta desse coronavírus, diminuiu muito. Mas muito, assim, porque a gente abria só o Instagram e a gente via o tempo todo as pessoas atacando as outras. Ainda tem pessoas que conseguem atacar outras, mesmo em uma calamidade que o mundo todo está sofrendo. E elas conseguem perder o seu tempo. O nosso tempo é a coisa mais preciosa do mundo. Sempre que alguém vem falar comigo e vem querer discutir, eu nunca falo, eu nunca revido. Eu não dou nem justificativa. Está lá na palavra, em Gálatas, capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. E não submeta-se novamente a um jugo de escravidão. Esse jugo de escravidão, o que Deus está nos mostrando? Ele morreu na cruz para te libertar. Porque você está dando satisfação da sua vida para outras pessoas? Porque você está se prendendo àquilo que as pessoas falam sobre você? Deus conhece o teu coração. Eu sei que cada um, muitas vezes, sofre até da família. Chega em casa e a família não entende. A família aponta o dedo e a pessoa só quer ir para o quarto dormir e chora e não sabe mais o que fazer. Mas eu estou aqui para dizer que Deus conhece o coração de cada um. E Deus não olha para você como o homem vê. Porque Deus, ele olha o coração. O homem se atenta pela aparência. E a todo momento, quando você quiser, Deus vai estar de braços abertos. E é isso que o homem, ele não entende. Deus não quer saber o que você fez no seu passado. Ele quer saber para onde você vai. Deus, ele não fica olhando o currículo de ninguém. Deus quer saber para onde você vai. Se você tem uma boa intenção, se o seu coração diz: Senhor, eu quero andar do teu lado, eu quero ajudar pessoas, Deus não olha o seu passado. Quem faz isso é o homem. O homem olha o seu currículo. É isso mesmo. Amém. Amém. Vamos fazer uma oração? Vamos. Pai Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós colocamos todas essas vidas, Pai, na Tua mão. Que o Senhor venha proteger, venha guardar, Pai. Tira toda a ansiedade do coração.
O Senhor fala na tua palavra que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nenhum, Pai, nenhum filho teu será atingido. Aqueles que vêm de ti, Pai, o maligno não tem poder, o maligno não toca, Pai. Protege cada casa, cada pessoa, cobre com o sangue do Cordeiro, meu Deus. Não deixa que nada, que nenhum mal invada a vida dessas pessoas, Pai. Cuida da família, cuida da casa, cuida do emprego, Pai. Não deixa que falte comida, não deixa que falte nada, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Irmã, muito obrigado, tá? Obrigada a você por ter vindo. Deixa eu só tirar um print dessa live. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Muito, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por ser canal de bênção na vida de tantas pessoas, tá bom? Amém. Obrigada pelas palavras. Obrigada Amém. por sempre nos preencher, sempre com suas palavras, todo dia no seu Instagram. Gente, muita gente aqui vai estar falando que vai começar a te seguir. Amém. Segue, Glória gente. a Deus. Pode seguir, minha gente. E ele é uma bênção mesmo na nossa vida. Ele fala coisas lindas. Já coloquei vários vídeos dele aqui falando que às vezes eu acordo, ele fala umas coisas, eu falei, meu Deus, é para mim isso. Amém. Então a gente tem que se apegar a Deus nesse momento mais do que tudo e seguir em frente, ter força. Nosso foco Obrigada. é Jesus, é isso. Obrigado. Que Deus te viu? abençoe muito, você e sua família. Muito, muito, muito obrigado. Você também. Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe. Sigam lá, que a gente tá sempre orando por vocês, a gente tá sempre colocando a palavra. É só colocar Francisco Caldas depois, vocês vão encontrar a gente, tá bom? Deus guarde todos vocês. Tchau, Gra. Tchau. Ai, gente, que coisa mais linda. O Francisco foi uma bênção. O primeiro vídeo que eu vi o Francisco fazendo, e ele fez um vídeo incrível que eu falei assim, meu Deus, parecia que ele estava falando para mim diretamente. E aí, a partir daquele vídeo, eu comecei a segui-lo. Ele é muito abençoado. E vocês podem ver aqui, né, pelas palavras dele. E ele veio me falar umas coisas lindas. Ele falou, o que ele falou aqui, ele já tinha falado para mim. Que eu tenho, que Deus já, que eu tenho uma missão na Terra. E que essa missão foi preparada antes mesmo de eu nascer. Eu estava no ventre da minha mãe. E eu acredito muito nisso. E diante de várias situações, cada vez mais eu acredito nisso. E é com esse pensar que eu tenho essa missão na Terra, que faz me dar força para enfrentar qualquer coisa. E aí é aquela coisa, né, que ele falou, vai ter sempre pessoas para te diminuir, vai ter sempre pessoas para querer te ver mal, vai ter sempre pessoas para querer colocar você para baixo, para te julgar, para te condenar, para te xingar, para fazer você sair, sabe? Mas a gente tem que se manter firme e se apegar muito a Deus, que é uma coisa que eu faço muito.